Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Que bênção. Quero convidá-los para abrir a sua Bíblia no segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 3. Versículo 3 nos diz assim: Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, se de fato é justo para com Deus, que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta manhã nós estaremos falando sobre gratidão por sinais da graça de Deus. Nós costumamos, no nosso dia a dia, expressar nas nossas orações gratidões a Deus por uma série de circunstâncias. E em nossas orações, quais são os motivos que nós temos para agradecer? Quais são os motivos que damos graças a Deus? Damos graças a Deus, por exemplo, pelas refeições, agradecendo a Deus pelo alimento. Ou quando ligamos, por exemplo, pela primeira vez a ignição de um carro novo, podemos proferir uma oração de sincera e fervente gratidão quando nos recuperamos de uma enfermidade séria. Podemos verdadeiramente oferecer um breve agradecimento quando ouvimos que alguém que conhecemos se converteu recentemente. Porém, em geral, a nossa gratidão parece estar muito profundamente ligada ao nosso bem-estar e o nosso conforto material. Em via de regra, os nossos agradecimentos, ele concentra-se nessas questões. Quando nós oramos pelo nosso conforto e pelo nosso bem-estar. No entanto, a verdade é que aquilo que mais agradecemos mostra o que mais valorizamos. Se nós percebermos nas nossas orações aquilo pelo qual nós mais temos agradecido, nós chegaremos a uma conclusão do que mais nós valorizamos, ou o que é que nós mais valorizamos. Se grande porcentagem dos nossos agradecimentos
é por prosperidade material, é porque valorizamos a prosperidade material na mesma proporção. Essa é a razão pela qual, à primeira vista, quando nos voltamos para os agradecimentos de Paulo, ele pode nos surpreender. Eles podem parecer até estranhos, pois não focaliza no que muitos de nós habitualmente apreciamos. Quando nós olhamos Paulo orando a Deus e agradecendo ao Senhor, é totalmente ao contrário daquilo que geralmente nós agradecemos. Paulo, ele dá graça por sinais da graça entre os cristãos, os quais ele está dirigindo. Paulo, ele está agradecendo a Deus pela sua graça, que está sendo abundantemente manifestada sobre a vida da igreja de Cristo. Geralmente Paulo, ele agradece por isso. Esses são os motivos das suas orações. E eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui na leitura que fizemos. Primeira coisa, Paulo agradece porque a fé dos irmãos estava crescendo. Ele ora a Deus agradecendo porque a fé dos irmãos estava aumentando. E é o que ele diz no versículo de número 3. Cumpre-nos dar graças a Deus, diz Paulo, né? Pois a vossa fé cresce sobremaneira. Paulo está orando, agradecendo a Deus, porque a fé da igreja de Cristo estava em uma evolução, em uma crescente. Desde que Paulo fala da fé crescente deles, ele não pode estar se referindo à conversão inicial, mas à crescente dependência do Senhor que eles demonstravam. O crente que cresce abundantemente na fé, quanto mais ele desenvolve a sua fé, mais ele terá consciência da necessidade que ele tem de Deus. Quanto mais nós entendemos o Senhor, mais nós conseguimos enxergar a nossa condição diante dEle. Se nós percebermos a nossa condição diante de Deus, nós reconheceremos que somos necessitados da sua intervenção para com as nossas vidas diariamente, em todos os momentos. Todos os momentos. É por isso que até mesmo diante das realizações humanas, nós percebemos a intervenção divina. É com base nessa percepção que o salmista, ele vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. E se o Senhor não edificar as casas, em vão trabalha os edificadores. É com base nessa percepção, dessa atuação constante de Deus para com as nossas vidas. E essa percepção se dá mediante ao crescimento da nossa fé em Cristo Jesus. Uma fidelidade crescente ao Senhor e ao seu Evangelho é inevitavelmente caracterizada por uma crença, confiança em Deus e nas possibilidades das suas realizações. Quanto mais nós nos desenvolvemos nessa aproximação com o Senhor, mais cresce a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, nas possibilidades das suas realizações. Os irmãos da igreja de Tessalônica estavam crescendo na sua fé, insatisfeito com as realizações do dia anterior e avançando para a maturidade espiritual. Por isso Paulo dá graças. Só há uma razão para que nós possamos crescer na fé com Cristo, é nós nos mostrarmos constantemente insatisfeito. Não insatisfeito no sentido da ingratidão, mas insatisfeito com a nossa condição espiritual, sabendo que é possível melhorá-la. À medida que nós estamos satisfeitos com a nossa intimidade com Deus, com a nossa comunhão com Ele, nós estaremos a cada dia tentando buscá-lo, tentando nos aproximar do Senhor cada vez mais. E essa insatisfação nos leva a um crescimento da nossa fé.
E é por isso que Paulo, ele dá graça. Paulo, ele está dando graça pelo crescimento da graça no meio do povo de Deus. Segunda coisa, irmãos, Paulo, ele dá graças porque o amor deles estava aumentando. Então, o primeiro motivo que Paulo agradece é porque a fé entre eles estava aumentando. A segunda razão que Paulo agradece é porque o amor entre eles estava aumentando. O amor mútuo, Paulo diz, né? O que Paulo tem em mente nesse contexto não é o amor deles por Deus, apesar de pressupor que o amor a Deus estava aumentando também. Mas Paulo está chamando a atenção para o crescimento do amor entre eles. Paulo se refere ao amor prático de uns para com os outros. Se o amor deles, de uns para com os outros, estavam crescendo, só podia ser porque eles eram discípulos de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que esse amor seria a marca distintiva dos seus seguidores. Jesus, ele diz: verdadeiramente vocês serão reconhecidos como meu discípulo, se vos amares uns aos outros como eu vos amei. Então existe da parte de Deus uma perspectiva, existe essa alusão a esse amor que deve ser aumentado continuamente entre os cristãos. Quando o cristão cresce no amor de uns para com os outros, pela única razão de serem amados por Jesus Cristo e de amá-lo em retorno, esse amor crescente é um sinal infalível da graça de Deus na vida da igreja de Cristo. Então, quando existe essa unidade na igreja do Senhor, isso é uma característica de que o amor de Deus se faz presente no meio dessa igreja. Quando Paulo ouve notícias a respeito dos tessalonicenses, fica impressionado com o crescente amor deles. Esse amor deve ser obra de Deus, e assim é a Deus que Paulo dirige as suas ações de graça. Porque se o amor era crescente entre eles, Paulo, ele reconhece que esse amor só estava crescendo entre eles, porque isso era uma característica da ação divina no meio dessa igreja. E é por meio do reconhecimento dessa ação divina que Paulo está agradecendo, porque o amor entre eles aumentava dia após dia. Terceira coisa, meus irmãos, Paulo agradece porque eles estavam perseverando em meio às provações. Essa é uma grande característica do amadurecimento espiritual, como foi louvado aqui em um dos cânticos, né? Que ainda que as circunstâncias externas, elas estejam nos oprimindo, isso não interfere em nada na nossa devoção, na nossa adoração ao Senhor nosso Deus. Então, mesmo diante das tribulações e perseguições, a igreja de Cristo, ela permanece firme nos propósitos de Deus para a sua vida. E Paulo agradece, porque eles estavam perseverando, ainda que em meio às provações. Pelo fato de da fé e o amor dos tessalonicenses ter aumentado, eles eram espiritualmente fortes o bastante para perseverar sob perseguições e provações que já estavam enfrentando. A firme perseverança deles eram tão marcantes que Paulo se gloriava dessa perseverança. A maneira como eles resistem às pressões das perseguições e das diferentes provações é verdadeiramente marcante, um testemunho arrasador da graça de Deus. Fortalecidos por sua crescente fé e amor, eles seguem em frente. Veja que a junção da fé que estava aumentando, do amor entre eles, que também era perceptível por aqueles que observavam, fazia com que essa igreja caminhassem firmes em frente ao objetivo
que Deus havia estabelecido para eles, mesmo que diante das provações e das perseguições. Outra coisa, meus irmãos, Paulo ora para que Deus possa considerar esses cristãos dignos da sua vocação. E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. O digno da vocação não significa dizer merecedores, porque nós não fomos chamados, ou nós não fomos vocacionados por méritos. Deus, Ele nos chamou e nos vocacionou sem mérito algum, sem que houvesse sem esperar nenhuma contrapartida da nossa parte. E é o que Paulo diz no verso de número 11: por isso também não cessamos de orar por vós, para que o vosso Deus vos torne dignos da sua vocação, do seu chamado. Paulo está orando aqui para que os tessalonicenses possam, de alguma maneira, se tornar dignos de ser chamados. Porque Deus, Ele nos chamou, meus queridos. Deus, Ele nos chamou. E o que Paulo está orando é para que para que a igreja seja digno desse chamado. Que nós possamos valorizar o chamado de Deus na nossa vida. Pois Ele sabe que esse chamado não tem qualquer relação com o mérito. Por isso Paulo ora para que eles possam corresponder a essas expectativas. Que possamos corresponder à expectativa de Deus em relação às nossas vidas. Ele ora para que os cristãos possam tornar-se dignos de tudo o que significa ser cristãos, de tudo o que significa ser filhos de Deus, de tudo o que significa ser digno do amor que levou Jesus até a cruz. Nós precisamos ser dignos desse amor, meus amados, do amor que levou Jesus Cristo até o Calvário. A julgar por esse exemplo da oração de Paulo, já deveria estar claro que o nosso interesse principal na petição não deve ser que nos tornemos prósperos, ricos, populares, saudáveis, brilhantes, vitoriosos, felizes, bonitos, ou qualquer que seja a oração que tenhamos feito. Até porque alguns, para ser bonito, vai ter que nascer de novo, né? Tá difícil, né? Talvez eu esteja falando por mim mesmo, né? Não é lá grandes coisas. Mas Paulo, ele mostra que as nossas orações não devem estar focadas nessas questões, mas focado naquilo que realmente interessa, meus amados. Aquilo que realmente tem um valor para a eternidade, não um valor passageiro, momentâneo. Tampouco Paulo nos encoraja a orarmos para que todos os nossos problemas desapareçam. A oração de Paulo, irmão, é restrita à estrutura que ele dá a ela. Ele ora por mais sinais da graça, por qual ele já agradece a Deus. Ora com valores eternos em vista. Paulo, ele pede graças a Deus, para que Deus, ele dê mais graça à sua igreja. Mais graça à sua igreja, para que ela possa suportar as tribulações, para que ela possa aumentar em fé, em amor, em perseverança, e prossiga na caminhada para a qual Jesus Cristo nos chamou. Esse é o objetivo das suas orações. Ele não pede por dinheiro, por prosperidade, por fama, por nada disso, irmãos. Até porque tudo isso passa, vai ficar aí, irmãos. Tudo isso vai ficar aí, nós vamos partir daqui para outro local. E tudo isso ficará, nada disso tem valor para a eternidade. Aleluia. Ele sabe que teremos de prestar conta do que temos feito. No último dia, Deus perguntará de fato o que você fez com a salvação que eu dei a vocês. Diante de Cristo, irmãos, nós seremos indagados o que você fez com a salvação que eu entreguei a você. O que nós temos feito, meus queridos, do tesouro que Deus nos entregou. Será que nós temos sido semelhante àquilo que Jesus, ele diz?
em uma das suas parábolas, que não se deve lançar pérola aos porcos, porque nós seremos indagados diante do Senhor qual é o valor, a valorização que nós temos dado para aquilo que o Senhor, Ele tem nos entregado. Deus nos chamou graciosamente, agora devemos viver à altura desse chamado. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz: eu oro para que os teus filhos sejam dignos do seu chamado. Nós precisamos alcançar a perspectiva que Deus ele tem em relação às nossas vidas. Deus ele não precisa de nenhum de nós, amados. Nenhum de nós. Deus ele não precisa de nenhum de nós. Mas fato é, Ele conta conosco. Ele conta conosco. Quando Deus ele chamou Moisés, Ele contava com Moisés para fazer o que Deus tinha como projeto para a vida dele. Se Moisés se recusasse categoricamente, Deus chamaria outro, não tem problema. Sai fora, vem outro. Mas Deus ele conta conosco. E nós precisamos ser dignos do seu chamado. Deus ele apostou em nós. E nós precisamos honrar essa aposta de Deus nas nossas vidas. Por fim, meus irmãos, Paulo ora para que Deus, pelo seu poder, pudesse cumprir todos os bons propósitos e obras de fé dos cristãos. Na parte final do versículo 11 ele diz: por isso também não cessamos de orar por vós. Não cessamos de orar por vós. No final ele diz: e para que Deus cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. O que Paulo pressupõe é que o povo de Deus foi transformado de um modo tal, por sua conversão a Jesus Cristo e ao seu Evangelho, que ele agora desenvolve novos conjuntos de objetivos, motivados e modelados pela bondade e pela fé. Considerando que os cristãos desenvolveram propósitos espirituais, Paulo agora ora para que o propósito, para que o próprio Deus traga esse atos à realidade e ao cumprimento. O crescimento na fé, o crescimento no amor, leva a uma perseverança, ainda que diante das provações e perseguições. Esse conjunto de coisas somados leva o cristão a estabelecer em sua vida propósitos dignos de eternidades. Com base, Paulo pressupõe que os cristãos que cresceram na fé, cresceram no amor, perseveraram diante das circunstâncias, agora ele tem objetivos eternos. E com base nesses objetivos eternos, Paulo ele ora para que Deus cumpra esses bons propósitos na vida da igreja. Considerando que os cristãos desenvolveram propósitos espirituais, Paulo agora ora para que o próprio Deus ele traga esses atos à realidade. Podemos ter todo tipo de ideias maravilhosas acerca do que nós, como cristão, podemos fazer, e ainda assim, de alguma maneira, nunca conseguir realizar qualquer coisa delas. A verdade é que, a menos que Deus nos capacite com respeito a esses nossos bons propósitos, eles não produzirão qualquer fruto espiritual. E é por isso que Paulo está orando, para que a igreja de Cristo, ela possa alcançar os propósitos eternos em que essa igreja começou a realizar. Para que Deus ajude a igreja nesse processo de alcançar os seus objetivos. Agora, para concluir, precisamos desenvolver em nossas orações uma estrutura mental semelhante à de Paulo. Devemos procurar sinais da graça na vida do cristão e dar graças a Deus por ela, meus amados. É necessário procurar sinais da graça de Deus. Toda boa realização no meio do povo de Deus é sinal da sua graça. E mediante a percepção dessas realizações do Senhor,
nós precisamos dar graças a Deus por essas realizações. Esses são os motivos pelas quais Paulo ele ora constantemente. Essa é a razão, esse é o foco da sua oração, da sua busca, para que a igreja do Senhor, ela possa alcançar os seus objetivos, mediante esse crescimento, o amadurecimento e o desenvolvimento dessa igreja. Com certeza, essa igreja realizaria aquilo que Deus havia estabelecido como propósito para a igreja do Senhor. Que nós venhamos buscar essa graça de Deus e percebê-la em nosso meio. Em percebendo essa graça, que nós possamos glorificar ao Senhor e dar graças a Deus por conta das suas realizações em nosso meio. Bendito seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo, meus queridos, nos ajude nesse processo para alcançarmos aquilo que Deus ele tem estabelecido para as nossas vidas. Louvado seja o seu santo nome. Amém.